Suricanderei. Oh, aleluia. Aleluia. Desde pela manhã, os céus estão abertos sobre esse lugar. E desde manhã, algo no meu coração bradava: Alex, aproveita. Você tem um hoje, você não tem um amanhã. E desde pela manhã eu tenho rasgado, ficado rouco mesmo. A gente soa, cabelo assanha, a maquiagem borra, as lágrimas, a gente perde a compostura, o protocolo. Mas o que a gente quer é dar um cheiro no nosso amado. Oh, aleluia. Aleluia. E eu preciso pregar o que eu vim pregar hoje, para que a gente não perca essa essência. Porque, irmãos, aqui é um ambiente maravilhoso. Aqui é um ambiente profético. A Bíblia fala: quando 2 ou 3 se reunir, Deus estaria ali no meio. A Bíblia fala: quando há comunhão com os irmãos, é como óleo que desce. É muito bom estar aqui. Mas eu preciso trazer essa mensagem para você. Abra a sua palavra, profeta Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Eu confesso que eu passei a semana todinha eu nem sabia que eu iria pregar, mas eu sou daqueles que, mesmo não sabendo quando eu vou pregar, eu me preparo. E a semana toda eu com uma palavra, mas quando chegou na quinta-feira, o Senhor disse: essa não, essa é para depois, mas você vai pregar outra. Eu digo: Senhor, fiquei na dúvida, mas eu escutei aquilo que o Senhor me disse. Ontem eu recebi até uma mensagem do pastor, o pastor falou algo, eu digo: rapaz, isso é de Deus. Porque nós precisamos encontrar a nossa fonte. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. A palavra vai dizer o seguinte: porque o meu povo cometeu 2 males. Algumas Bíblias vai estar escrito assim: o meu povo cometeu 2 pecados. Aí continua: abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Até aqui. Eu queria falar nessa noite sobre a fonte da minha alma. Por que a fonte da minha alma? Se você ler esse capítulo todo de Jeremias, o amor de Deus ali é demonstrado, mas o povo estava rebelde. O povo havia se esquecido de Deus. Deus começa a dizer: o que injustiça eu fiz? Eu guiei você no deserto. A Bíblia fala: eu estive constantemente ao seu lado. Para vocês eu trouxe terra fértil, prosperidade, saúde. Mas vocês seguiram outros ídolos. Os sacerdotes nem perguntavam mais onde estava Deus, porque estavam tão afastados de Deus que os sacerdotes não estavam nem aí. Então há um protesto nessa palavra que o profeta Jeremias diz, como boca de Deus: o meu povo cometeu 2 males, o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e começaram a cavar cisternas rotas, que não retêm água. Quando Deus liberou essa palavra para o profeta Jeremias, naquela época não havia água encanada, como na sua casa há. O povo dependia dos mananciais para a sobrevivência. E tanto pela falta desses mananciais, que às vezes era longe,
o povo começou então a cavar cisternas. As cisternas, quem já foi para Dois Riachos sabe como é. É um reservatório de água. Era um reservatório de água e era muito prático para armazenar água, porque evitava o que esse reservatório? Evitava o esforço de eu ter que sair da minha casa, andar léguas, quilômetros, para buscar água. Então Deus estava dizendo: olha, o povo preferiu cavar suas próprias cisternas rachadas, rotas, que não retém água, porque abandonaram a mim, a fonte de água viva. Quando a gente vai ver sobre cisterna na palavra, a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 37, que uma cisterna vazia foi usada como cárcere. A palavra fala que os irmãos de José jogaram José na cisterna. O próprio profeta Jeremias, se você lá em Jeremias no capítulo 38, vai ver que por ordem do rei Ezequias, ele foi lançado também numa cisterna. Então era algo comum ali. Mas quando Deus está falando aqui de cisternas rachadas, cisternas rotas, que não mantia água, e a água que permanecia ali não era limpa, era uma água suja. Qualquer viajante que passasse próximo a uma cisterna daquela, percebia que aquela água não era água potável. Apesar de todo o trabalho que eles tiveram para cavar, preparar, não havia esperança naquela cisterna, porque a cisterna era imunda, era algo sujo. Essa era a realidade do povo. Deus pegou essa figura de linguagem para ilustrar essa verdade. O povo abandonou a fonte, o manancial de água viva, para cavar cisternas. E cisterna rachada, que não poderia armazenar água. E Deus chamou a atenção do povo por esses dois males. O primeiro, o povo abandonou. Jeremias no capítulo 17, no versículo 13, Deus novamente vai dizer: o povo me abandonou, a fonte de águas vivas. O povo abandonou a Deus. Sabe, Deus é a fonte de água viva. A nossa vida depende dele. Sem Deus nós não vivemos. Deus é fonte de vida abundante. Deus não é uma cisterna, mas é uma fonte. Porque a cisterna armazena água, a fonte não, a fonte produz água. A fonte é inesgotável, a fonte tem água viva, limpa, é uma água cristalina. A água muitas vezes é simbolizada pela vida que Cristo nos oferece, porque Ele mesmo disse: quem crê em mim, irá jorrar uma fonte de água viva do seu interior. Esse povo, Judá, abandonou o Senhor, abandonou a fonte de água viva. Mas perceba, não foi aqui, agora não quero mais. Foi uma rejeição lenta. Foi algo por dias. É algo assim devagar, pouco a pouco. Vai cedendo aqui, vai cedendo ali. Começaram a não falar mais para os seus filhos da lei, ensinar os seus filhos. Muitas vezes o povo estava levando para o culto um cordeiro desqualificado, imaculado, sabe, com mancha. Havia naquele ambiente um ritual vazio, um ritual sem sentido espiritual, um ritual cheio de aparência. Eles esqueceram as ofertas, eles esqueceram os pobres, os necessitados, as viúvas. Eles se perderam na prostituição. E o pecado era tão grave que no versículo 12 de Jeremias 2, Deus chama os céus como testemunha e disse: fique horrorizado os céus, veja o que o povo fez. Sabe, é algo inacreditável. O povo saiu da direção de Deus. Pensaram que seriam saciados em suas cisternas rotas, rachadas, mas não seriam. Eles ficariam mais sedentos. O nosso Deus, que é o manancial de água viva, perguntou: por que meu povo me abandona? Por que o meu povo se cansa de mim? Foi isso que o profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 3, nesse mesmo período, chegou para o povo e perguntou: por que vocês estão cansados de Deus? O povo estava cansado de Deus. Nós somos iguais a eles.
somos iguais ao filho pródigo, onde nós só queremos a herança e não queremos o amor do Pai. Nós queremos a bênção, mas não queremos o Deus da bênção. Mas o filho pródigo, depois que perdeu tudo, se lembrou que na casa de seu pai havia uma fonte inesgotável, que até os trabalhadores não passavam necessidade. Esse abandono me faz lembrar da mensagem de Cristo Jesus a uma igreja chamada a igreja de Éfeso. Muitas vezes a gente fala aquele texto tão errado. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 vai dizer o seguinte para a igreja de Éfeso: Jesus, que estava no meio da igreja, sondando a igreja, que conhecia as obras da igreja, chegou para a igreja e disse: vocês abandonaram o primeiro amor. Perceba, eles não perderam o primeiro amor. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Essa palavra é tão viva, é tão atual para nós, para a nossa igreja hoje, porque o problema que aquela igreja enfrentou é o mesmo problema que a igreja enfrenta hoje: perseguição. Mas a perseguição não é no nível físico, é no nível das ideias. Nós somos perseguidos, não podemos mais defender a nossa fé. Os problemas da igreja é igual à igreja de Éfeso, porque é uma igreja dinâmica, mas tinha em seu meio a apatia. O nosso problema é igual à igreja de Éfeso, porque era uma igreja que muitas vezes tinha palavra, mas era tão marcada por misticismo e heresias. Como nós, como igreja, podemos estar nesse contexto, que muitas vezes nós nos tornamos formais, que muitas vezes nos tornamos religiosos, muitas vezes nos tornamos frios. Precisa disso, pastor? Está pulando no altar? Precisa disso? Está gritando? Só quem teve uma vida liberta do pecado e do mal sabe o que é bradar. Eu não sei você, eu passava 3, 4 dias de farra, correndo atrás de trio elétrico, de bandas e bandas, que eu tocava em banda, virava a noite tocando em banda, banda. Virava a noite nos carnavais de São João da vida. E agora que eu sou de Jesus, eu não vou me alegrar na sua presença? Não, precisamos. Quando a gente olha para esse abandono, a igreja de Éfeso teve o apóstolo Paulo como um dos pastores, teve o apóstolo João como um dos pastores, teve Timóteo, teve até Apolo. Era uma grande igreja. Naquele momento, naquela igreja houve sinais de avivamento. As pessoas, ao ouvir o evangelho, confessavam os seus pecados. Já imaginou? Numa reunião como essa, alguém levanta a mão: pastor, eu quero confessar o meu pecado. Eu traí a minha esposa, eu roubei a minha empresa, eu menti, eu estou vivendo de rolo. Já pensou numa reunião como essa? Era assim a reunião de Éfeso. As pessoas ouviam, liberavam o perdão e diziam: fica aqui, irmão, junto conosco. Nós também, não somos mais pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos lutando para não pecar. Na igreja de Éfeso, as pessoas eram convertidas do ocultismo e queimavam seus livros em praças públicas, livros de bruxaria. Ah, pensou isso aqui ia acontecer? Pastor, eu trouxe a minha indumentária da macumba, eu trouxe aqui os ídolos que eu guardava dentro de casa. Vamos junto quebrar, vamos junto queimar. Você já imaginou isso acontecendo? Amém. Eu também creio, irmão. Eu estava esperando o seu amém. Precisamos ver isso novamente. A igreja de Éfeso era assim, ela se espalhou como testemunha da graça de Deus. Era uma igreja missionária, mas ela tinha uma mensagem de Jesus. Jesus olhou para a igreja e viu que o amor estava se esfriando. Ela deixou a sua devoção, ela se tornou medíocre. Os corações perderam o calor, a paixão. Eles começaram então a trabalhar, mas Jesus disse: olha, não é isso, não é apenas trabalho, é voltar ao primeiro amor, é voltar à prática. E a igreja recebeu uma ordem, e a ordem foi: arrependa-se. Arrependa-se. O arrependimento não é apenas uma mudança passageira, não.
não é apenas uma tristeza sentida pelo erro, pelo pecado, não. O arrependimento também não é apenas palavras. E o arrependimento também não é medo das consequências do pecado. Arrependimento significa mudança. Mudança de vida, mudança de direção, onde nós mudamos a nossa mente, mudamos o nosso coração, mudamos o nosso pensar, os nossos pensamentos, mudamos a nossa vida. Ninguém se arrepende do pecado e continua praticando o mesmo pecado, porque se continuar praticando o mesmo pecado, essa pessoa já abandonou o amor. Ela vive uma vida de aparência, ela vive uma vida de ilusão, uma utopia. Deus me ama, isso me basta. A igreja de Éfeso precisou recuperar aquilo que havia abandonado. Ela tinha que voltar a ser uma noiva apaixonada. Ela tinha que viver, trabalhar e enfrentar todos os perigos por amor a Jesus. É tempo de voltar para Deus. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas eu estou falando para você que se afastou do Senhor, você que está frio na fé. Talvez você deixou de orar. Você veio num culto como hoje. Meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Sabe o que é que está acontecendo? A sarça está pegando fogo aqui, ó. E você foi atraído nesse dia por essa sarça. É tempo de voltar, de orar, de jejuar, de ler a palavra. É tempo de recomeçar, como foi um recomeço para o apóstolo Pedro. É tempo de voltar, de ir ao encontro do Pai, como foi o filho pródigo. A minha pergunta é: aonde está a igreja de Éfeso hoje? Aonde está a igreja de Éfeso hoje? Se você der uma busca na internet, você só vai ver, sabe o que? Ruínas. Ruínas. Por quê? Ela perdeu o tempo da visitação. Ela perdeu o tempo da oportunidade. Ela deixou de ser uma testemunha viva de Cristo. Éfeso hoje se tornou um monte de ruínas. Éfeso desapareceu no tempo. Por quê? Abandonou o primeiro amor. Só por causa disso. E Deus está aqui no profeta Jeremias dizendo: você cometeu 2 males. Abandonou a mim, o Senhor. Sabe, irmão, me permita abrir um parênteses aqui. Talvez você que está nos visitando aqui, não sei se é a primeira, a segunda vez, eu não sei. Ou talvez você está até me assistindo em casa. A igreja já foi o seu lugar. A comunhão da igreja fazia parte das suas noites. A comunhão da igreja fazia parte das suas amizades, das suas práticas. Só que é muito diferente daquilo que você está vivendo hoje. Eu sei, e eu prego sobre isso, que o caminho não é fácil, o caminho é estreito, o caminho continua estreito, a porta apertada, eu sei disso. Mas você estava confiante que havia uma promessa que valeria a pena continuar naquele caminho. Só que hoje você se vê afastado desse caminho, onde você está trilhando um caminho perigoso para uma vida sem futuro, sem esperança, e o pior, uma vida sem Jesus. Você se lembra daqueles dias, quando aquele calor, aquela chama ardente aquecia seu coração, quando você adorava a Deus, como hoje, quando seus olhos lacrimejavam ao ouvir certas canções, por Ele, para Ele, eu vou gastar a minha vida. Não era assim. Não tem como satisfazer uma alma que pertence somente ao céu por coisas da terra. Eu vim aqui declarar que você está sentindo saudade do amor de Deus. E você recebia esse amor sem merecer, era apenas por graça. E você recebia cuidados, consolo do Espírito Santo. E muitas vezes não tinha ninguém para lhe ajudar, lhe estender a mão, mas o Espírito Santo estava lá com você. E você se vê hoje abandonando esse amor. Eu pergunto, qual é a fonte da tua alma, se não é Ele? A realidade é que nós vamos abandonando a Deus assim, ó.
porque nós não tomamos providência a respeito de certas coisas que muitas vezes é pequenininha, mas são coisas que nos afastam de Deus. Talvez, eu não sei, a igreja que você congregava lá, talvez lá o ambiente lhe decepcionou. Talvez naquele ambiente que era para ser um ambiente de cura, se tornou um ambiente onde lhe causava feridas, frustrações, decepções. Talvez você olha hoje, você não vê mais aqueles irmãos, aquela amizade, o ambiente é outro, mas eu quero te dizer, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua oferecendo amor, cura. Por isso, por causa desse protesto aqui, o profeta Jeremias, depois dessa palavra, ele vai tomar a voz no capítulo 3, no versículo 22, e vai bradar para o povo: voltem, voltem vocês que abandonaram o Senhor, voltem, porque Ele vai curar essa sua infidelidade. Essa era a mensagem do profeta: voltem a andar nos caminhos do Senhor, volte a beber água da sua fonte, volte a se deleitar no seu amado, voltem à afeição do seu amado. O povo abandonou o Senhor. Foi a primeira atitude, o primeiro pecado, o primeiro mal. Mas Deus declarou o segundo. Além de abandonar, Deus, a palavra fala que Deus chegou e disse: olha, eles começaram a cavar cisternas rotas, que não retinham água, porque se afastaram do Senhor. O povo começou a cavar cisternas rotas, quebradas, rachadas. E aquela cisterna, quando colocava água, a água ficava comprometida, era uma água imunda. E muitas vezes nós estamos cavando as nossas próprias cisternas, onde nós queremos. Paulo chega até a dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo, que nos últimos dias fazeríamos mexe para nós mesmos. Pastor, prega só sobre vitória, não fale de pecado, pastor, porque senão eu não venho para a sua igreja. Pastor, não fale de dízimo. Dízimo é do coração, eu ainda não senti. Não pregue sobre isso. É isso que as pessoas estão procurando. Estão procurando mestres para si mesmo. Estão cavando suas próprias cisternas. O povo deixou ser seduzido pelos ídolos. Eles pensavam o seguinte: Deus é muito exigente. Tem até um vídeo correndo aí, né? Um senhor falando: gente, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ser cristão, porque não pode beber, não pode falar mal, não pode ir para farra, não pode isso. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou ser cristão? É isso que as pessoas a dificuldade. Mas ninguém vê o amor, o sacrifício, a entrega, a paixão de Cristo. Ninguém vê isso. Ninguém vê a parte da alegria. Você tomou alguma hoje? Não. Você participou de alguma farra hoje? Não. E por que você está assim? Eu estou cheio da graça do Espírito Santo. A palavra fala que o povo, quando viu os discípulos cheios do Espírito Santo, disseram: eles estão embriagados. Eu imagino Pedro lá. Aí estava lá João: oh meu amado, e Tiago lá. Aí o povo: está tudo embriagado, é doido. E eles dizendo: não, isso é cheio do Espírito, é o Espírito Santo que move, que vem dentro do nosso ser, que me faz assim. Ninguém me move, é o Espírito Santo. O povo deixou. O povo queria uma religião que custasse menos, que desse mais liberdade, sabe? Ô pastor, não cobra essas coisas não. Hoje não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só uma ficada. É só uma entradazinha no motel. É só um copo. É só uma tragada. É só
cheirado. Isso não tem... Era isso que o povo queria. E Deus estava dizendo: vocês estão cavando cisternas rotas. Essa água não é fonte para a sua alma. Vocês ficarão sedentos, insaciáveis. Era isso. E começou então um sincretismo religioso. Sabe, as cisternas rotas falam isso. Essa inversão de valores aos cristãos pós-modernos. É uma inversão de valores tremenda. Que é isso? O que era pecado não é mais pecado. O que antes prejudicava, não edificava, agora pode. Cada um é dono de si, é verdade. Mas cada um é dono de si. Se lembre, cada um de nós prestaremos conta diante do tribunal de Cristo, segundo as nossas obras. Aquilo que você faz em oculto, você é revelado. Ah, pastor, mas nós vivemos no tempo da graça. É tempo da graça? No Antigo Testamento a palavra diz: olha, se você adulterar, né? Se você for pego em ato de adultério, pode ser até morto. Era apedrejado. Você vai ver isso em João capítulo 8. A mulher adúltera podia ser morto. Ah, mas no tempo da graça é diferente. Jesus diz assim: se apenas um olhar você cobiçar, você já pecou. Se você chegar para um irmão e dizer tolo, idiota, Jesus disse: você já é assassino. A porta continua estreita e o caminho apertado. Essas cisternas. E eles estavam querendo beber dessas águas. Vivia dias de sensatez, de loucura, de completa ignorância. Tanto é que o profeta Oséias, vivendo nesse mesmo ambiente, Deus chegou para o profeta e diz: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas de quem era o povo? Não, eram os sacerdotes que não queriam mais ensinar a palavra do Senhor. Ei, enquanto você fizer parte desta igreja aqui, tem homens e mulheres de Deus que vão pregar somente para você a palavra de Deus. Nós somos incumbidos disso. Obreiros, evangelistas, presbítero, apresente-se como obreiro aprovado, que maneja a palavra do Senhor. Deus chegou para Timóteo, Paulo disse: olha, prega a palavra, a tempo, fora de tempo, ensine, corrige, discipline, mas prega a palavra. A gente não vem aqui contar a história da carochinha, não é? É palavra. Faça como o profeta Ezequiel, quando ouviu a palavra, a Bíblia diz que o rolo entrava como favo de mel. Que essa palavra seja como favo de mel, desenrolando o rolo da palavra do Senhor. Cavar cisterna cansa, porque a gente começa a procurar coisas, fonte para as nossas almas, e achamos que é possível ficar nisso. Esquecemos que o princípio da busca diária, o povo estava cavando cisterna para não ter que ir até o manancial, que tinha que andar, que tinha que levar o baldezinho, tinha que ir até lá. Mas não, vamos fazer aqui que fica mais cômodo, mais confortável. Perceba que muitas vezes a gente conversa com um e com o outro, e as pessoas durante a semana não oram, durante a semana não lê a palavra de Deus, acha que apenas frequentar o culto de domingo. Eu sei que talvez você trabalhe, estude e não consiga ver, mas há uma fonte aqui. Mas deixa eu te dizer, a fonte maior está lá no seu quarto quando você fecha a porta. Deixa eu te dizer, lá no seu quarto quando você fecha a porta, é igual a Moisés quando entra na fenda da rocha. Você vê a glória de Deus ali naquele ambiente. Não adianta vir beber apenas hoje aqui. Hoje o manancial, sabe, é um tsunami de glória hoje. O manancial, uma fonte inesgotável está aqui. Mas a minha pergunta é: o que é que você vai beber amanhã? Como vai ser amanhã? Como vai ser segunda-feira? A terça-feira? A quarta? Você vai esperar o domingo? Não, irmão.
aqui no culto aos domingos deve ser o nosso celebrar, o nosso extravasar, a nossa entrega, porque eu já venho buscando a Deus a semana toda. A semana toda eu estou na presença de Deus. Seja como o profeta Elias, quando ele foi enfrentar Acabe e Jezabel, a palavra já começa logo dizendo que Elias estava de frente, diante, vivia na presença do Senhor. É isso. Ninguém sobrevive com um estoque de vida espiritual, não. Nós agimos assim. O culto da manhã foi glorioso, o de 5 horas, o de aleluia. Mas amanhã eu quero buscar mais. A unção de ontem não serve para mim hoje. Eu quero beber da fonte hoje. Amanhã ainda nem existe, mas eu quero beber hoje. Eu quero mergulhar nessas águas hoje. Nós erramos e não tem uma busca diária de renovação. Sabe, essa ideia está na Bíblia de beber da fonte. Sabe, de se dar hoje. Sabe, ter um relacionamento diário com o Senhor. Entenda que o segredo da vida cristã é um relacionamento com Deus. Para salvar, Deus não faz acepção de ninguém, Ele salva a todos. Mas a Bíblia fala em Salmos 25 que os seus segredos é para aqueles que o temem. Lembra de Jeremias capítulo 33, versículo 3? Jeremias estava preso, estava no pátio da prisão. Ele não estava na igreja como você. Ele não estava de frente a um telão com esse jogo, ar-condicionado. Não era um ambiente favorável. Ele estava no pátio da prisão, preso. E a palavra do Senhor veio para Jeremias dizendo: Jeremias, clamas a mim e responder-te-ei. E vou anunciar coisas grandes, ocultas, e você não sabe. As coisas grandes e ocultas estão no seu secreto. As coisas grandes e ocultas é a fonte da sua alma. É ali entre você e Deus, mais ninguém. Não é você. A gente tem sim que orar com a esposa, com o filho, seja lá o que, mas ali é só você e Deus. A Bíblia vai falar que quando o povo atravessando o deserto com a arca, Moisés disse: eu vou fazer uma tenda e vou chamá-la de tenda do encontro. E todos os dias a palavra fala que Moisés entrava na tenda. O que é que ele fazia lá na tenda? Que a Bíblia fala que um fogo do céu descia, a nuvem cobria. Josué ficava de longe, todo o povo com a mão estendida para a tenda. E só Moisés lá, na presença de Deus. Aleluia, Deus, glória a Deus. Deus revela. Aí as pessoas levavam problema para Moisés. Moisés, eu vou na tenda do encontro. As pessoas: Moisés, está acontecendo isso, é fome, é guerra. E Moisés: eu vou para a tenda do encontro. Ei, Deus está dizendo: a fonte da sua alma é você ir para a tenda do encontro, é você ir para o seu quarto, era você beber da fonte. Mas pastor, a minha vida está depressiva, é ansiedade, é problema, é frieza, não sei o que. Vá ao encontro do Senhor. O Senhor está te chamando. Venham, vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Está ali. Talvez seja a hora de você pensar: do que é que eu estou vivendo? Você precisa organizar isso. Pastor, a minha vida é corrida. Jesus também era. A Bíblia fala que Jesus passava o dia todo ensinando, curando, era multiplicando os pães, era discipulando os discípulos, ensinando, acolhendo a multidão. Mas quando chegava a noite, ele ia orar nos montes. Jesus sempre vai escolher os discípulos. Jesus subiu ao monte para orar. Vai multiplicar os pães. Jesus: Senhor, estou dando graças ao Senhor. Eita! Vai expulsar o demônio lá em Gadara. Os discípulos estão no meio do mar. E Jesus está lá no monte orando: Deus, reveste. Deus, faz a tua obra. Deus me... É isso. Sabe, nós precisamos encontrar... se você não tem tempo para Deus, deixa eu te dizer, você está perdendo tempo. Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo. Eu te pergunto: tu quer fazer o que no céu? Tu quer fazer o que no céu? A Bíblia fala que lá nós vamos estar lá, vestidos de branco, com palmas nas mãos. A gente vai ver aquela coreografia linda, os 24 anciãos tirando as suas coroas. A gente vai olhar o trono, os 4 seres viventes.
A gente vai olhar, vai ser como esse jogo de luz aqui, mas sendo mais refletivo, né? A Bíblia fala de raios, trovões, o Cordeiro assentado no trono. E nós lá fazendo o quê? Aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 4. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a glória para todos sempre. Amém. Aí depois a gente vai fazer o quê? Vai ficar lá, santo, 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 santo é o Senhor. É isso. Nós precisamos voltar a esse encontro, a beber dessa fonte, beber da fonte da palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí, sabe, eu não falo, não é despreparada, mas meu Deus, não conhece o Evangelho. Crente eu não vou falar nem um ano, crente de 2, 3, 4, 5, nunca leu o Novo Testamento, quanto mais toda a palavra. Nunca conheceu os preceitos da criação, nunca caminhou no deserto com Jacó, nunca esteve lá dentro do palácio como esteve José. Você nunca vai peregrinar como o povo peregrinou no deserto. Vai preparar o sacrifício como está lá em Levítico, para adorar ao Senhor. Vai aprender da lei, vai ver os milagres do maná descer do céu, a água sair da rocha, como está lá em Deuteronômio. Você nunca vai compreender as batalhas, as guerras de Josué, os juízes que Deus levantou, os profetas que foram inspirados por Deus para trazer a mensagem de salvação, de repreensão, de consolo. Você nunca vai compreender o nascimento, a anunciação, a glória de Deus aqui na terra, através da vida de um menino, o seu crescimento, os seus ministérios, os seus milagres, as libertações, multiplicações, o seu calvário, a paixão, a sua entrega, a sua ressurreição, o derramado do seu Espírito, a igreja sendo fundada, a igreja sendo missionária, as cartas inspiradas de ajuda, de edificação, sabe, as cartas, as epístolas inspiradas, promovendo o verdadeiro cristianismo, a revelação do Apocalipse declarando: Ele vem, a palavra de Deus. Mas você depende da palavra de alguém. Está dependendo se o pastor vai trazer uma palavra boa. Fica dependendo dos outros. Enquanto essa fonte está aqui, ó. Essa fonte está aqui, ó. Essa fonte está aqui, ó. A Bíblia fala, Salmos de número 1. Bem-aventurado varão. Quando fala varão ali, não está falando de homem, está falando varão, homem. Mas o homem que está relacionado ali é homem e mulher. Bem-aventurado varão, que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que ele faz? Versículo 2: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aí fala no versículo 4: e ele será como árvore plantada juntos às águas, aos ribeiros. Por que vai ser como árvore plantada? Porque ele está meditando na palavra do Senhor. Qual foi a última palavra que o Senhor falou contigo? Nessa aqui, ó. É tempo de nós vivermos, de nós voltarmos à simplicidade do Evangelho, à simplicidade de uma vida cristã. Oração, leitura de palavra, comunhão, servir, isso é cristianismo. Mas sabe como está sendo o seu cristianismo? Sabe que fonte você está bebendo? Você está sendo edificado por videozinho de TikTok motivacional. Eu vou assistir uma pregação hoje, fico escolhendo os pregadores. Poxa, escolhe aqueles que só dá cajadada, que só fala de pecado. Eu passo uma lista para você. Escolhe aqueles. Eu passo uma lista para você. Aí você fica escolhendo as mensagens. Eu não gostei dessa mensagem. Você está vivendo de videozinho, enquanto há um manancial de águas vivas pronto para você. Isso são cisternas rachadas. A sua oração, sua vida de oração não pode ser uma oração domingo sim, um domingo não. A semana foi muito turbulenta, sim. Qual a semana que não é? Na minha casa tem problema. Qual a casa que não tem problema? São os meus filhos. Quais os filhos que às vezes não tiram o juízo da gente? É o trabalho, é o chefe. Meu irmão,
Se o teu trabalho está sendo problema, está aí o motivo da sua oração, o seu trabalho. É a minha casa, a sua casa tem que ser motivo de oração. Você é a pessoa-chave para isso. O problema é que você está vivendo de cisternas rotas. E é o momento de você mudar isso. Vai subindo aqui, ministério. E a minha pergunta é: qual tem sido a tua fonte? Aonde você tem bebido das águas cristalinas? Aqui é muito bom, mas existe um mais. Existe um além. Quando a gente olha para Ezequiel, preso no rio Quebar, ele viu os céus abertos ali, num pior ambiente, um dia normal, rotineiro, trabalhando, preso, mas estava trabalhando, e ele viu coisas espantosas. Meu Deus, Jesus está nos dizendo hoje, Ele é a fonte da sua alma. Houve uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos. Jesus subiu assim, acho que era um palanque, alguma coisa. Ele subiu, abriu os braços e disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Fluirão. Por que ele disse fluirão do seu interior? Porque Deus agora está mexendo nas nossas estruturas. Antigamente Deus mexia na natureza. Quando Deus queria fazer algo, Ele falava com a natureza. Você vai ver: Moisés, vai lá, diz a rocha para botar água. A palavra fala que Moisés falou, não saiu água da rocha. Precisou Moisés bater. Isso aqui é uma outra mensagem. Mas ele bateu na rocha para a água sair. Depois de uma luta, de uma guerra travada com 1000 homens, a palavra fala que Filisteu teve sede. Senhor, vou morrer de sede. A palavra diz que Deus abriu um buraco e dali jorrou água para ele saciar a sede. Hoje Deus não vai abrir um buraco aqui, ninguém vai bater na parede para sair a água da rocha, não. Hoje Deus não vai mexer na natureza, não. Deus vai mexer nas nossas estruturas, porque Ele está dizendo: é no seu interior, é dentro de Vorrabassora. Quem está pegando aí, é no seu interior que vai ficar começa assim, você não vai entender, e é águas vivas no seu interior. A palavra fala que em Apocalipse capítulo 7, João tem uma visão, o Cordeiro está sentado no trono, e a palavra diz que ele, o Cordeiro, guiará a fonte das águas tranquilas. Não é isso que o salmista fala no Salmo 23? Lembra? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor está guiando você por essa palavra para dizer: a fonte da sua alma sou eu, é o Senhor. Daquilo que você está vivendo é rachado, não tem valor, não tem princípio, não é de Deus. Eu sou suficiente na sua vida. A Bíblia fala que uma mulher, ao meio-dia, foi pegar o balde, pegar água. Essa história é tão linda. E Jesus estava lá e disse: dá um pouco dessa água. E ela disse: como sendo judeu, vem falar comigo. Jesus disse: olha, se você soubesse quem está falando, você pediria a mim água, e eu te daria águas de vida eterna, que você mataria a sede e nunca mais teria sede. Veja o que Jesus fala: se você soubesse quem está falando. A minha pergunta é: você sabe quem está aqui nessa noite? Você sabe quem está oferecendo água para você? Aí aquela mulher disse: Senhor, dá-me dessa água. Eu não sei qual é a fonte que vocês têm bebido. Vai ficando de pé. Eu não sei qual cisterna rachada você tem bebido, mas Deus está dizendo: vocês abandonaram, estão cavando cisterna, mas voltem, porque eu sou a fonte de água. Eu sou a fonte da tua alma. Sou eu que sacio a sua sede. Sou eu que te curo. Sou eu que te encorajo, te restauro. Sou eu que completo, que preenche o vazio. Sou eu que liberto da depressão, da ansiedade. Sou eu que tiro você desse quarto escuro, dou sentido à sua vida. Sou eu, o Senhor. Eu quero beber dessas águas. Eu quero beber dessas águas.